Então vamos dar sequência à aula anterior falando sobre os nossos Delta Lake, né? Nossas tabelas Delta, sobre os logs Delta ali, tudo sobre o que a gente já vem descrevendo ali nas aulas anteriores. Só para passar um resumo do que a gente fez na aula anterior, né? A gente conseguiu ver o versionamento, né? Ver ali, verificar e recuperar os dados. Então a gente conseguiu ver as versões do log, né? Eu já passei os comandos para a gente verificar, onde a gente consegue ver as versões, consegue ver o que a pessoa fez, né? No caso aqui eu fiz 2 deletes e consigo ver também quem foi que fez. E agora dá para a gente verificar, né, e restaurar esses caminhos também. Então eu consigo verificar os dados antes dele ter sido deletado, por exemplo, né? Como que eu faço isso? Eu posso usar esse comando, né, version as off, quer dizer, eu posso vir nessa tabela, né, e ver uma versão dela. E notem que a minha tabela original está lá, né? Select, se eu fizer um select a series from ANAC, ele vai estar certinho aqui, sem os dados de MG que a gente apagou na aula anterior, né? E também sem os dados aqui, ó. A gente apagou qual? Deixa eu ver aqui. Dados de MG, e também apaguei aqui aeródromo de origem é igual a nulo, né? E tudo isso foi armazenado naquele log. Mas vamos supor aqui, ó, que a gente já viu os detalhes daqui em cima, aqui, ó. Vou ver os detalhes, né? Então aqui, ó, a minha versão 0, a gente já viu isso na aula anterior também, né? Então não vou alongar muito nessa aula. Na versão 0 eu fiz o quê? Eu fiz a criação da nossa tabela, e já populei ela com nossos dados brutos lá, beleza. Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz lá, eu deletei aeródromo de origem é igual a nulo, né? Beleza? Então já foi deletado. E aí sim, ele já armazenou para mim, ó. Então é a versão número 1. E se eu quiser ver essa versão sem atrapalhar a minha base original? Sem precisar de recarregar nada, sem precisar de eu ir na minha origem e fazer um start nela novamente, né? Então basicamente essa é a diferença que eu falei com vocês, né? Você consegue alterar e ver os dados sem precisar de vir aqui lá em cima no nosso notebook e carregar a nossa origem novamente, né? Aqui é overwrite, né? Poderia ser append também, né? Sempre ir adicionando um dado em cima do outro, então eu não preciso de recarregar isso, eu consigo ver aqui o log, né, antes de eu ter feito ali o nosso delete, né, a nossa cagadinha ali. Então eu vou ver aqui, ó, como que eu vou fazer para ver a versão do log na prática. Então eu vou fazer aqui, ó, select asterisco from ANAC, que é o nosso comando normal, né, e aqui eu vou ver todos os dados, bom? Vou ver todos os dados, só que agora eu vou passar um comando a mais, eu vou colocar version, né, as of 1, quer dizer, eu vou ver a versão número 1 do meu delta log, por isso que a importância de você ter entendido isso aqui um pouquinho, né, na aula anterior. Então eu vou vir nessa versão aqui. Deixa eu dar um Ctrl Enter para executar aqui, ó, dar um Ctrl Enter para executar. Ele já executou, né, e essa versão número 1, o que eu tinha feito, ó? Eu não tinha apagado ainda os dados de Minas Gerais, né, eu apaguei os dados de Minas Gerais na versão número 2, tá bom? Então aqui, ó, provavelmente nesse select que eu verifiquei aqui, ó, da versão, eu vou achar dados de Minas Gerais aqui, ó. Vamos navegar até o F aqui também, ó. Navegar até o F. E aqui eu tenho que achar dados de Minas Gerais, né? Vamos navegar aqui e vamos ver se a gente acha na prática, ó. Já achei um aqui, né? Provavelmente eu devo estar na frente aí, mas tem aqui, ó, Minas Gerais. Se eu levantar um pouquinho aqui, agora sim, ó, agora dá para ver melhor. Então eu tenho esses dados. Então eu estou conseguindo o quê? Eu estou vendo uma versão dos dados. Olha para você ver o que a nossa tabela Delta deixa você fazer, né? E aqui também, ó, do mesmo jeito que está aqui, eu posso fazer filtros aqui, ó. Eu quero fazer, ó, eu quero garantir que esse aqui foi antes de eu apagar os dados MG. Então eu posso fazer um filtro, né? Where, né? O F, se não me engano, é igual a MG. Ele vai trazer os dados para mim só de Minas Gerais, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar. E aí, como eu estou nessa versão ainda, meus dados ainda não foram apagados, né? Beleza? Vamos ver que lá no final ele vai trazer dados apenas, né, de Minas Gerais, tá bom? Se eu vir aqui, ó, e comentar essa parte de versão, vou vir aqui, ó, vou comentar essa parte de versão. Então ele está fazendo o quê? Ele está indo lá no meu ANAC, né? Só que agora eu fiz o quê? Eu já deletei os dados nulos de uma coluna e deletei os dados de Minas Gerais também. Se eu dar um Ctrl Enter para executar aqui, ele não vai trazer nada. Por quê? Meus dados originais, né, já estão apagados. Foi o que ele trouxe, ó. Query returned, né? No result, quer dizer que não tem resultado nenhum, né? Result, quer dizer. Então, olha para vocês verem. Eu consigo ver a versão, consigo tratar, analisar. Agora, para você ver que tranquilo, eu consigo restaurar essa versão também, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para comentar. E agora, se eu for lá no log igual a 2 também, eu consigo ver essa versão, ó, log igual a 2. Eu já tinha apagado os dados de Minas Gerais, né? Então, deixa eu vir aqui, ó, dar um delete aqui novamente. E agora eu vou ver a versão número 2, que foi a última versão que eu fiz do meu arquivo, que é a versão que está agora atual, né? Então, eu não tenho nem dados de Minas e também o aeródromo de destino eu não tenho nada nulo, né? E aí você pode vir aqui também restaurar a versão número 0, que é a origem, sem ter tratado nada, e por aí vai. Vou deixar aqui para o padrão número 1, ó. Vou fazer um select series para a gente ver, a gente já viu que funcionou. Você pode restaurar essa versão também, aqui eu passei o nome da tabela, né? O nome da nossa tabela que está disponível aqui no nosso database, né? Então tem aqui, ó, default, eu tenho aqui a nossa tabela de ANAC. Poderia ser default.anac também, né? Para você especificar direitinho, que às vezes pode ter tabelas em database diferente com o mesmo nome, né? Então, no database X eu tenho ANAC, no database Y eu tenho ANAC também, por exemplo. Aí
é bom você especificar o caminho completo. Outra forma que você pode ver a versão também é passando, em vez de colocar o nome da coluna, né, o nome lá da sua tabela, você pode passar o caminho completo também. Só que agora não é entre aspas simples, né? Entre esses dois pontinhos aqui, que eu nem sei o nome desse pontinho aqui. Depois, se você souber, comenta aí pra mim. Mas se você começar a digitar, né, select asterisco from, aí você vai colocar delta ponto, né, que você vai passar o caminho lá da pastinha onde fica armazenado, né? Então eu fui lá, né, Hive, Warehouse, ANAC, e aí depois disso eu posso colocar a versão aqui também, né? Se você começar a digitar aqui embaixo também, né, select asterisco from, se eu colocar aqui, ó, delta ponto, ele já vai aparecer para você lá, né? Então você aperta Ctrl espaço ou Shift espaço que já vai determinar também. Se você apertar um tab aqui, ele já vai completar para você, né? Se você tiver na dúvida e não conseguir achar esses dois tracinhos aí também. E aí simplesmente você vai lá naquele caminho, dá um Ctrl C, Ctrl V e cola aqui, né, o caminho certinho, que é esse caminho aqui. E aí você coloca a versão que você quiser do seu arquivo, né? E aí quando você for fazendo todas as transações lá, ele já vai aparecer para você aqui também. Aqui, ó, como que a gente vai fazer para restaurar uma versão, né, da nossa consulta? Como que funciona na prática restaurar essa versão? É bem, muito tranquilo também. Primeira coisa, eu tenho que entender qual a versão que eu quero, né? Então a gente vai testar na prática. Se eu fizer aqui, ó, a minha versão, né, a minha última versão aqui, eu apaguei o quê? Apaguei dados de Minas Gerais e aeródromo de origem ou destino, se eu não me engano, é igual a nulo, né? Então eu vou fazer primeiro o nosso teste prático aqui para funcionar, né? Então eu vou fazer o filtro sem nada, sem versão, nem nada. Eu vou trazer o dado do jeito que esteja aqui, ó. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Ele vai carregar, né? E trouxe para mim, ó. Então eu não tenho resultado nenhum de Minas Gerais, porque eu fiz aqui, ó, select asterisco, né? Select asterisco from, ANAC, quando o nosso F é igual a Minas Gerais. Só que lá na versão número 1, foi que a gente viu agora, né? Eu tenho, ó, na versão número 1 eu não tinha apagado esses dados ainda. Dá para mim restaurar ela sem eu carregar a base toda novamente? Dá sim. O que dá para mim fazer? Eu vou comentar essa parte aqui, né? Que é o nosso teste aqui. Vou deixar aí para você não se confunda, tá bom? E vou voltar essa parte aqui, ó. E vou passar esse comando, ó. Restore table. Então, qual que é a tabela que eu quero fazer um restore dela? É a tabela de ANAC, tá bom? Que é o que a gente salvou lá na nossa estrutura, tá bom? E coloco aqui, ó, to version, quer dizer, qual que é a versão que eu quero restaurar? Vou colocar aqui, ó, restaurar, né? As of 1. Então, eu vou ir restaurar a versão número 1 desse arquivo, né? Esse aspas aqui no final não tem, não. Então, eu vou dar o Ctrl Enter para executar. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai lá no meu Delta Log, né? Vai pegar o que eu fiz na última versão lá, dessa versão aqui, e vai resgatar os dados para mim. Vou fazer um restore, né? Basicamente, estou refazendo, desfazendo ali a nossa cagadinha. Então, apaguei os dados de Minas, arrependi. Ah, não, eu quero dados de Minas Gerais agora. Eu não preciso de voltar lá e recarregar a base, eu posso já fazer diretamente aqui. Isso aqui, às vezes, provavelmente pode demorar um pouquinho, né? Dependendo da quantidade dos seus dados, mas aí, se demorar muito, eu corto e já volto com a finalização, né? A gente faz o teste aqui novamente. E para fazer o teste, você vai e vou fazer esse select novamente, né? Select asterisco from, ANAC .where, o F é igual a MG. E aí a gente vai ver funcionando na prática. Aqui, né? Tá os nossos jobs rodando, ele demora um pouquinho, que ele tá fazendo um restore geral da base, né? Beleza, vou dar, que ele já funcionou, né? Então ele já mostrou pra gente que já funcionou. Agora eu vou fazer o quê? Já que ele restaurou, eu vou comentar essa parte de restore novamente, né? Quer dizer que eu já fiz o nosso restore. E vou fazer o nosso select novamente. Ó, não mudei nada, né? Então, aqui, antigamente, eu não tinha o F igual a MG. Agora eu tenho que ter, porque eu fiz um restore dele, né? Vou dar o Ctrl Enter para executar. Para vocês verem, ele com certeza já vai trazer dados, né? Olha para vocês verem, já trouxe 900 e poucas linhas, né? Que foi aquele que a gente apagou nos deletes. Então, olha para vocês verem, você consegue restaurar, né? Consegue ver versões, consegue ver o que aconteceu, quem foi que fez, né? Ali, alguma coisa ali que você, às vezes, tem que restaurar. E consegue também restaurar sem mexer na base. Então, agora sim, você está entendendo na prática aquela diferença, né? Entre o Data Lake, onde se eu tivesse feito isso, né, apagado a coluna, para mim refazer ela eu teria que carregar a base toda novamente. E no Delta Lake não. Eu tenho os logs, eu posso ver os logs e restaurar os logs aqui e fica bem tranquilo para mim também. E aí depois disso aqui, ó, com essa estrutura de tabela aqui, você pode pegar essa tabela, salvar em qualquer tipo de arquivo, né? Depois você faça o que você bem imaginar, né, com essa tabela. Pode fazer conexão lá com os bancos de dados externos, pode disponibilizar para o usuário e por aí vai. E você domina essa outra parte que a gente já fez, essa parte de tratamento de dados em aulas anteriores. Eu vou deixar essa parte aqui, ó, para vocês e aí só fica atento, né, nessa parte de comentar, descomentar, nessa parte de restaurar, né? Então muito cuidado ali. Agora vamos finalizar essa aula, né? Vamos finalizar aqui. Se tem mais alguma coisa? Tem aqui também, tem como eu salvar em modo particionado a nossa tabela, mas eu vou deixar para a próxima aula. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Já tem um tempinho bom de aula, eu vou deixar para a próxima aula, onde a gente vai conseguir fazer a otimização de dados, né? Então a gente vai salvar ali reparticionado, dá para fazer muita coisa bacana ali na nossa tabela, né, do tipo Delta. Te aguardei, até a próxima aula.